Estamos de volta aqui no seu canal Viver Brasil, aqui no Economia e Agora. Lembrando que você acompanha o nosso canal no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos também na ClaroNet 527 Claro HD e também no 9 Claro Analógico. E no 527 e no 9 você acompanha também em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, na capital mineira, em Belo Horizonte, em Sabará, em Betim, Contagem, Nova Lima, todo mundo acompanhando aqui o nosso canal Viver Brasil. Estou recebendo o Guilherme Almeida, economista-chefe da FEComércio. Estamos repercutindo o endividamento, a pesquisa que mostra que o endividamento recua em Belo Horizonte, mas segue em patamar elevado. E a gente vai agora, Guilherme, mostrar o terceiro ponto dessa pesquisa para a gente debruçar aqui sobre essas ideias, que é o tipo de dívida. E aí está aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? O cartão de crédito, o cheque Exatamente. especial, está na frente, né? Estão na frente. E é interessante a gente notar algo pela série histórica, né? Aqui a gente não traz o gráfico da série histórica, a série histórica ela volta lá para 2014, né? Nós tínhamos um outro ambiente macroeconômico, uma outra postura, né, em termos de indicadores de consumo familiar, enfim, mas o cartão de crédito ele sempre foi o protagonista, sempre liderou o endividamento familiar. E isso entra, né, naquilo que eu disse anteriormente. É uma modalidade de aquisição menos burocrática que um crédito pessoal, por exemplo. Né, o consumidor que tem ali a conta em um banco, ele pode solicitar um cartão de crédito, pode até conseguir um limite de 10 vezes maior do que a sua renda mensal, e com isso ele acaba tendo ali um instrumento de antecipação de consumo que, na ausência do planejamento financeiro, pode atuar como um vilão para esse orçamento familiar. E nós temos outros destaques aí também, o próprio carnê de loja, o cheque especial, que é um outro instrumento para utilização de cunho emergencial por poucos dias, mas acaba que muitas famílias, na ausência de um rendimento, não conseguem outra modalidade e acabam recorrendo ao cheque especial e com isso a um alto custo da dívida. E nós temos aí também o crédito pessoal que é contratado, além do financiamento, né, seja de automóveis ou financiamento habitacional. A grande questão é qual a postura do consumidor diante dessas modalidades de financiamento. Por isso que é tão importante a realização do planejamento antes da contratação de qualquer linha, independente do custo dessa linha de crédito, avaliar a sua capacidade orçamentária e, dessa forma, fazer um bom uso desse instrumento. Interessante. E agora a gente vai para o quarto tópico dessa pesquisa que a gente separou aqui para você, telespectador do canal Viver Brasil. São as contas em atraso e um detalhe, né, que mostra aí bem dividido o processo aí, né, das contas em atraso, né, Guilherme? Exatamente. A conta em atraso, né, é justamente o conceito da inadimplência. Você tem ali uma conta, uma fatura do cartão de crédito, por exemplo, e não pagou naquela data, você aqui já é considerado um inadimplente. E qual que é o agravante da inadimplência? Você tem ali uma conta, uma contratação de um recurso de terceiro, você está utilizando recurso do banco, por exemplo, no caso ali de um empréstimo pessoal, de algum empréstimo para alguma finalidade específica, e não conseguiu honrar com aquele compromisso financeiro. Quando você não honra com esse compromisso financeiro, você pode ter o seu nome, obviamente, nos birôs de crédito, que é o famoso nome sujo na praça. Então, quando você tentar obter ali crédito em alguma outra instituição, em algum outro instrumento financeiro de antecipação de consumo, você terá restrições. Então, isso é negativo para o consumidor e, em última instância, é negativo também para a cadeia produtiva, principalmente para o varejo ou para o prestador de serviço. Imagina o empresário que tem ali um estabelecimento que comercializa algum bem imobiliário ou um eletroeletrônico, e muitas vezes esses itens possuem um alto valor agregado e, consequentemente, um alto valor de aquisição. E o modo normal, né, vamos dizer assim, que as pessoas adquirem esse tipo de bem é por meio de um parcelamento no cartão de crédito. E o consumidor que está com aquela restrição e não consegue mais obter um cartão de crédito não vai poder comprar aquele produto. Então, isso gera um efeito em cadeia, né? E, em última instância, quando a inadimplência está muito alta, isso gera, inclusive, né, uma quebra das próprias empresas, o que acaba desaguando, né, no desemprego. Então, esse percentual de 44%, né, 44,4% das famílias inadimplentes aqui na capital é um percentual preocupante,
né? Nós precisamos, obviamente, acompanhar o decorrer, o desenrolar desses indicadores nos próximos meses. Temos algumas medidas que podem viabilizar a queda desse indicador no curto prazo, como, por exemplo, o saque do FGTS, o Auxílio Brasil, que são medidas para injetar recursos na economia ou de transferência de renda, que podem possibilitar que as famílias que já estão com a restrição, que já estão com contas em atraso, regularizar sua situação financeira e voltar para o mercado de crédito, restabelecendo, assim, um orçamento mais controlado. Muito bem, ótima análise. E agora vamos para a quinta impressão dessa pesquisa que a gente separou, que foi a condição de pagamento da dívida, né? A renda, se você possui a dívida em atraso, acredita que terá condições de pagar essas contas no próximo mês? E aí a gente tem Exatamente. uma resposta bem dividida novamente, mas agora com a pizza ali, vamos dizer assim, bem mais dividida em 3 fatias, né? Com certeza. E essa grande questão, né, o ponto dessa pergunta ela é focada naqueles inadimplentes, aquelas pessoas que já têm conta em atraso. E a questão é se elas vão ter condição de pagar essa dívida no curto prazo, né? E isso revela, né, quando a gente avalia o indicador geral, 14,8%, que é o geral dentre todos os entrevistados, que é generalizado para a população da capital, é um indicador preocupante, né? A pessoa já está inadimplente e ainda assim quase 15% revelam que não vão ter condição de pagar, de regularizar sua situação financeira, ou seja, as pessoas continuarão com dívida em atraso, as dívidas vão se acumular, porque hoje, né, muitos moram de aluguel, têm ali os seus compromissos, precisam comprar alimentos, que é um bem de primeira necessidade, ela não tem a opção de abrir mão desse consumo. Nós observamos, né, diversos fatores adversos que vêm contribuindo para a inflação no país. O nível de preços dos alimentos segue aumentando, o nível de preços de combustíveis para transporte, que é um importante componente no orçamento familiar, também segue aumentando. Ou seja, as famílias com mais comprometimento orçamentário, né, essas contas tomam cada vez maiores fatias do orçamento familiar e essas famílias não conseguem arcar com aqueles compromissos já em aberto, aqueles compromissos contratados há um mês atrás, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, e vai formando uma bola de neve. É uma situação complicada em que é preciso, né, uma postura daqueles inadimplentes de procurar o credor, procurar a instituição bancária na qual ela tem aquela dívida, tentar uma renegociação e adotar hábitos, obviamente, para tentar controlar essa situação orçamentária adversa. E o curioso é que aquela pizza ali tão dividida tem um número maior de pessoas que vão pagar em parte a dívida. Ou seja, vai pagar uma parte, então a gente vai ver essa turma ainda nos meses de maio, junho, julho, vão atravessando o mês e por isso eu acho que a sua análise é muito no ponto quando você fala que a tendência de uma estabilidade, porque a turma está tentando pagar, né? Então, pelo menos quando você vê esse parte, você vê que tem uma turma querendo pagar. Já aquela turma que não vai quitar, aí já é uma coisa subjetiva, né? A gente não sabe se é Exato. uma turma que não vai pagar porque não tem condição mesmo, ou não vai pagar porque não vai pagar e pronto, né? Porque tem esse cliente também, né? Que se joga nessa história toda. Vamos agora para o próximo, que é o nosso sexto, que é o tempo de pagamento em atraso. E aí tem essa pagamento em atraso com até 30 dias, tendo aí um número de 21,7% para até 10 salários mínimos, 38,3% para acima de 10 salários mínimos e no âmbito geral aí tem 24%, né? Ou seja, a dívida menor é até 30 dias, Guilherme. Exatamente, né? E essa configuração, né, ela é interessante, porque quanto mais dias com contas em atraso, mais difícil é colocar essas contas de volta nos trilhos, né? Ter o orçamento ali saudável no curto prazo, né? A grande questão é como o consumidor está lidando com esse compromisso financeiro em aberto. Por isso que quando eu falo para o consumidor buscar o credor, buscar a instituição na qual ela tem aquele compromisso em aberto, tem aquela dívida em aberto, e tentar uma renegociação, né? Quando você faz uma renegociação, muitas vezes o consumidor consegue, inclusive, abater os juros, abater o custo da dívida em si. Ou ele pode mapear, inclusive, outras modalidades mais atrativas para quitar, regularizar aquela situação financeira de uma dívida mais cara
e contratar uma dívida mais barata, que é a velha substituição de dívidas, né? Uma pessoa, por exemplo, que caiu no rotativo do cartão de crédito, que tem ali uma taxa de 15% ao mês e contratou um crédito pessoal para quitar essa dívida mais cara, contratando agora uma dívida de 6% ao mês. É óbvio, é uma situação não tão indicada, é melhor que seja renegociado, que a pessoa mapeie de fato a regularidade do pagamento desse compromisso financeiro e tente não entrar nesse cenário novamente, mas o mais preocupante são justamente essas pessoas que acabam tendo um comprometimento de renda por acima de 90 dias. Né? Quando eu comprometo minha renda acima de 90 dias, eu estou jogando meu orçamento para incerteza. Né? Eu não sei como eu estarei daqui a um mês, como eu estarei daqui a 2 meses no meu emprego. Pode ser que a situação se modifique totalmente. Né? Vamos lembrar aqui no início do ano, né, a perspectiva era muito positiva de Ué? abrandamento da pandemia, que tudo ia decolar, e veio uma guerra que acabou abalando todos os mercados, né? As coisas são muito imprevisíveis. Então, quanto maior o tempo de comprometimento, maior é a incerteza. Então, é preciso um bom planejamento nessa gestão. Guilherme, vou precisar da sua ajuda agora para a gente, 2 minutinhos só para a gente encerrar o programa. Eu tenho que mostrar o 7º ponto que a gente separou, que é o tempo de comprometimento. E aí você tem as famílias comprometidas com a dívida até quando, né? Então, até 3 meses, ali uma porcentagem de 29,8% para 10 salários mínimos, no âmbito geral, 30,2%. E aí você tem uma trajetória maior aí por mais de um ano, sendo uma representatividade muito grande no gráfico, né? 27%, muita gente com dívida que vai ultrapassar 2022, vai chegar em 2023, né? Exatamente. E qual que é a diferença desse gráfico para o anterior? No anterior, a gente falou do tempo dos compromissos em atraso, né? Os compromissos que a pessoa contratou e está ali com dívida atrasada. E aqui são aqueles endividados. Fez uma compra no cartão de crédito e dividiu em quantos? Em 12 parcelas? Então vai demorar 12 meses para ela regularizar essa situação, quitar esse compromisso financeiro. A boa gestão é a aliada para essas pessoas que acabam comprometendo a renda futura em modalidades, né, onde ele divide ali por muitas vezes. Então, é preciso fazer um planejamento financeiro, ter consciência de que nos próximos ou nesse período contratado, ela já vai ter que separar uma parcela da sua renda para quitar esse compromisso, para que ela não caia no cenário de inadimplência. E a gente vai para o último tópico que a gente separou aqui dessa pesquisa. Vamos mostrar aqui na tela do canal Viver Brasil, que é comprometimento de renda. O próximo, esse é o último já, né? Esse é o último que a gente já mostrou? Ou temos mais um aí, Não, eu me perdi? esse é o percentual da renda que é comprometida nos Ah, o compromissos percentual. financeiros. Isso, perfeito, é o outro já. Exatamente. Esse a gente está vendo aí já um superior a 50% da renda, sendo menor, mas de 11 a 50% tendo uma grande participação, né? Exatamente. Em média, as pessoas elas comprometem 31% da sua renda. Né? Isso pode ser positivo se a gente seguir aquela receita de bolo que diversos especialistas falam, nunca comprometa mais do que 30% da sua renda em compromissos financeiros, em dívidas. Né? Mas isso é uma receita genérica, você precisa avaliar a cada situação orçamentária de cada família, a capacidade, se ela já possui ali, por exemplo, uma reserva de emergência, se ela possui aplicações financeiras, ou se ela é uma pessoa que se perdeu o emprego amanhã já não tem mais nenhuma fonte de renda, não tem reserva, enfim. O ideal é que ela mantenha um bom planejamento e avalie sempre sua capacidade de pagamento dos seus compromissos obrigatórios e essenciais imediatos e, no Perfeito. caso extremo, se ela perder seu emprego, por quanto tempo ela precisaria ter ali renda para manter o seu padrão de vida. Então, a gente vê que, em média, as famílias comprometem cerca de 30% do orçamento familiar. Demais, hein? Demais. Guilherme Almeida, economista-chefe da FEComércio. Guilherme, muito obrigado por ter disponibilizado essa pesquisa, o tempo aqui também para discutir com a gente esse raio-x do endividamento em Belo Horizonte. Sigamos de olho e atentos e de antena aberta aqui para a gente poder discutir esse assunto. Agradecendo então o Guilherme Almeida, economista-chefe da FEComércio. E o Economia Agora vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. A gente volta no próximo. Valeu!